Olá, eu vou começar hoje uma série de vídeos que falam sobre liberdade religiosa. Qual é a importância da liberdade religiosa para nós, membros da igreja, e também para membros de todas as outras igrejas, tanto cristãos quanto não cristãos. Na Liahona desse mês de junho de 2017, tem um discurso maravilhoso que foi proferido pelo Elder Darlene Oaks. E o nome desse discurso é O Papel Essencial no Mundo. Então diz assim: hoje, muito mais do que naquela época, né, nos anos na década de 50, nenhum de nós pode ignorar a importância mundial da religião na política, na resolução de conflitos, no desenvolvimento econômico, na ajuda humanitária e muito mais. 84% da população do mundo se identifica com uma determinada religião. Mais de 77% dos habitantes do mundo vivem em países com restrições elevadas ou muito elevadas relacionadas à liberdade religiosa. Entender a religião e sua relação com as preocupações mundiais e com os governos é essencial para tentar melhorar o mundo em que vivemos. Então, muitas vezes tem pessoas que olham para mim e dizem assim: ah, Magadã, mas acontece que tem pastor que é sem vergonha, a gente tem que restringir mesmo as igrejas, que as igrejas têm muita liberdade. E eu fico olhando para essas pessoas e digo: tá, e você vai querer quem que vai fiscalizar as igrejas? É o governo? É isso? Então você confia mais nos políticos do que nos líderes religiosos? É o que você está me dizendo. Então as pessoas precisam tentar compreender que o líder religioso ele já é fiscalizado pelos seus próprios fiéis. Quando uma pessoa paga o dízimo, seja para a igreja ou para qualquer outra igreja, quem é que vai fiscalizar se esse líder religioso está fazendo um bom uso desse recurso? São os próprios fiéis. A gente tem que entender que a igreja ela não é uma indústria, ela não é um mercado, né? É o dinheiro que está circulando ali, é dinheiro de doação. Não existe uma produção, é doação. As pessoas estão doando por uma causa. Como poderiam estar doando para uma ONG, poderiam estar doando por uma outra coisa. Agora, nós precisamos compreender também que as igrejas fazem muito. Não estou falando só da minha igreja, da igreja que eu frequento, mas todas as igrejas fazem muitas coisas interessantes. Então, se nós pensarmos nos católicos, que eles mantêm tantas casas para tantos orfanatos, tantas casas de idosos, tem tantos hospitais mantidos pela Igreja Católica e universidades mantidas pela Igreja Católica, quantas bolsas de estudo são distribuídas, né? Quanto serviço voluntário é feito por católicos. E se nós olharmos para os evangélicos, quantas clínicas para dependentes químicos e quantos grupos de apoio a pessoas com familiares dependentes químicos. E se nós olharmos assim, quantos projetos voltados para crianças, voltados para pessoas com deficiência física são feitos por evangélicos. Se nós olharmos os espíritas, o quanto eles fazem distribuição de roupa e de alimentos para moradores de rua, casas de apoio para tratamento de pessoas com deficiência física. As igrejas fazem muito. Se nós olharmos para a igreja mórmon, né, distribuição de cadeira de roda, construção de cisternas, poços artesianos em locais, né, que falta água, distribuição nas grandes catástrofes de alimentos, de cobertores, de roupas e tantas coisas, reconstrução de casas. As igrejas fazem muito, elas são uma força ativa na sociedade e nós, como membros ou não membros da igreja, precisamos ajudar a proteger e a ampliar a liberdade religiosa, para que as pessoas, as igrejas, as instituições religiosas possam fazer mais e muito mais do que já fazem. Então, quando nós falamos em taxar as igrejas, quando nós falamos em imposto sobre os prédios religiosos e tudo mais, foi exatamente o que a Europa fez.
A Europa começou a botar impostos em cima de impostos sobre os prédios religiosos, sobre as atividades religiosas de maneira geral. E o que aconteceu? São mais de 500 prédios religiosos que estão sendo postos abaixo, e tantos prédios que se transformaram em boate, banco, praça e outras coisas, estacionamento, porque as igrejas não têm condições de manter. E quando nós tiramos o dinheiro que as igrejas estão investindo na assistência social e damos para o governo governo vai investir na assistência social muito mais do que esse valor, ele vai ser desviado. 90% desse dinheiro vai ser desviado. Então nós precisamos saber que quando nós estamos dizendo que queremos que as igrejas sejam investigadas, sejam taxadas e tudo mais, nós estamos dizendo o seguinte: nós estamos dando carta branca para que governos e muitos mal intencionados tenham o poder de perseguir as igrejas, de aumentar a tributação até que essas igrejas não possam mais se manter. Então, que nós possamos refletir sobre isso. Se você gostou desse vídeo, curte, espalha, compartilha, e eu agradeço muito a atenção de cada um de vocês.